Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário Com Empreendedor. Estou aqui nesse momento com ele, o atleta recém-contratado para o Horizonte Futebol Clube. Gustavo, bom dia, campeão. Bom dia, prazer aí estar querendo participar aí da sua entrevista aí. Gustavo, fala pra gente, eu gostaria que você se apresentasse, falando qual a cidade, o estado de origem e falando um pouquinho como foi a tua infância até a tua adolescência. A minha cidade de origem é Santana do Ipanema, Alagoas. E desde novo eu comecei ali com esse desejo de ser um profissional, né? E aí comecei ali nas escolinhas, né? Mas sempre também estudando. E aí aos 16 anos eu pude ir para um clube, né? Que foi o Náutico, né, na época ali. E aí é onde eu comecei a trilhar meu caminho no futebol. Antes do futebol, você disse que começou aos 16 anos no mundo do futebol. Antes do futebol, você teve algum trabalho, de repente, como adolescente? De repente uma venda, uma coisa assim, uma coisa, por Não. mais que seja simples? Não, trabalho não, mas assim, meu padrasto, né, na época ali, tinha um bar, né, e às vezes ele pedia para eu ficar ali, aí eu ficava ali, às vezes atendendo alguém, lavando ali a louça às vezes, fazendo alguma coisa, mas não era um trabalho formal assim, não era nada demais não, era só apenas uma ajuda ali que eu dava para ele, mas nunca tive um trabalho mesmo assim não, sempre estudava. E até quando eu tive que sair da minha cidade para poder jogar, e aí foi onde eu comecei a ter que deixar a escola ali, né? Para poder, não tive como conciliar na época, e aí acabei me afastando um pouco da escola para poder seguir a carreira, né? Hoje em dia é até mais fácil você conseguir conciliar essas coisas, na minha época ainda era um pouco mais difícil, aí acabei deixando de estudar para poder seguir a... Fala pra gente como foi o despertar para o mundo do futebol, como foi, qual o clube do qual você foi revelado e com quantos anos? Então, o clube que eu fui revelado foi o Náutico, né? Eu fui para lá com 16 anos, como eu falei, após uma peneira, né? Na verdade, o clube que eu fui foi o Sport, na verdade, né? Essa peneira era do Sport. E aí eu fui e fiquei na casa de um amigo da família para poder fazer esses testes, né? Só que eu percebi que esses testes eram tipo... iam 100 pessoas lá e aí ninguém olhava. Eu falei, isso aqui não vai dar futuro, então eu tinha uma bolsa de estudos na minha escola, né, particular, e aí eu voltei para poder dar seguimento, estava no segundo ano, dar seguimento ali naquela bolsa de estudos ali e seguir a vida normal. Mas aí, através desse cara que eu fiquei na casa dele, né, ele me fez o convite para voltar para a casa dele, para a gente fazer um teste na escolinha núcleo do Náutico, né? Que era um cara que era amigo dele. E aí o cara falou, não, se ele realmente tiver o dom de jogar futebol e tal, eu vou avaliar ele aqui e vou levar ele pro Náutico, já com outras condições, né? Já ir pro grupo, já ser ali inserido no grupo mesmo. Porque até então no esporte era só peneira, e passei várias, ia passando e nunca chegava no grupo. Aí eu aceitei e fui, né? Voltei de novo, aí fui para outro campo lá, campo de terrão, fiquei treinando com ele. Aí depois ele me levou pro Náutico, já fui inserido mesmo num processo ali normal, de treinador, preparador físico, ficar me olhando, né, de perto. E aí eu fui, passei, e aí fiquei no Náutico, depois assinei meu contrato lá e fiquei por lá 8 anos. Aí eu dei seguimento à minha carreira. Pronto. Após o Náutico, fala os clubes que você passou, as conquistas, comenta um pouco sobre. Os clubes são muitos, viu? Vou tentar lembrar aqui. Mas depois do Náutico eu fui pro Mojimirim de São Paulo. Penapolense também de São Paulo. Penapolense eu fui emprestado na época. Aí depois Central de Caruaru, aí Souza, aí fui pro Campinense. Do Campinense fiquei 2 temporadas no River do Piauí. Aí do River do Piauí eu fui para Real Brasília, lá em Brasília. Depois eu voltei para cá pro Nordeste de novo. Aí joguei aqui no Ceará, em casa. Aí depois do Icasa, Bahia de Feira aqui também, no Nordeste.
Aí fui pro Souza novamente, retornei pro Souza, fiquei 2 temporadas. Aí de lá eu fiz uma boa competição, né, na Série D, acabei enfrentando a Ferroviária de São Paulo. E aí eles me fizeram o convite para que eu pudesse jogar lá, né? E aí eu fui, joguei na Ferroviária, e de lá eu fui pro Manaus. E do Manaus eu fui agora pro Crack de Catalão. E agora vim para cá, né? Esse planejamento aí de a gente tentar subir a equipe aqui para a Série C. Fala pra gente como se deu essa contratação atual para competir no Brasileirão pelo Horizonte Futebol Clube. Como tudo começou? Então, através de contatos, né, que sempre acontece isso no mundo do futebol, né, indicações, e aí me indicaram para o Moacir. Aí o Moacir já me conhecia da época que eu joguei aqui no Icasa, inclusive nessa época a gente se enfrentou e eu estava pelo Icasa, né, a gente acabou sendo campeão dessa competição, eu me destaquei nessa competição, e aí ele já me conhecia, né, de jogar contra. E aí quando me indicaram para ele me fez o convite de poder vir para cá, me passou as informações, aí o planejamento do clube, eu aceitei e estou por aqui. A posição em campo que você joga é uma só ou é a mesma como quando você iniciou a jogar? Como é que é? Comenta um pouco sobre. Quando eu comecei a jogar, né, quando a gente é criança ali, todo mundo quer ser, a maioria das pessoas quer ser atacante, né, fazer gol e tal, quer se inspirar, né, nos grandes atacantes, assim. Então eu comecei mais ou menos assim também. Não tinha mesmo uma posição, assim, era mais jogando bola na rua, né, no improviso ali. E aí era mais atacante, meio campo ali. Mas aí quando eu cheguei na base ali do Náutico, né, um treinador me chamou e falou: "Ei, o que é que você quer decidir da sua vida, da sua posição mesmo e tal?" Aí eu: "Não, eu quero ser volante." Eu vi que para ser atacante assim não tinha muita velocidade e tal, já tinha um passe melhor. Eu falei: "Não, acho que eu vou me encaixar melhor nessa posição aqui, que eu me vejo jogando melhor nessa posição." Aí foi quando eu decidi de fato virar volante mesmo. Daí desde então, isso aí aconteceu com 19 anos, eu acho, por aí. Mas ainda passei um ano ali na base sendo meio atacante, um pouco mais avançado. Aí eu recuei um pouco para volante, pelas minhas características, e segui. Até então, sempre fui volante. Gustavo, você tem uma vasta experiência aí no mundo do futebol, já passou por vários clubes, por muitos clubes, né, em vários estados. Eu gostaria que você falasse um pouco o que o torcedor horizontino, ou seja, a população horizontina e toda a comissão técnica do Horizonte Futebol Clube pode esperar do Gustavo nessa competição do Brasileirão Série D, do qual você foi contratado. Então, não só de mim, mas de todos, pode esperar muito comprometimento, porque eu vejo nosso grupo muito assim, né? Muito focado nesse objetivo, né? Pode esperar muita força de vontade, muito foco, porque realmente é isso que a gente tem bem feito aí no dia a dia, no trabalho. A gente está muito focado para poder conseguir esse primeiro passo, que é a classificação. E a gente sabe que a gente tem que ir por metas, né? A nossa primeira meta é essa, se classificar logo. É um grupo muito difícil, mas a gente vê que a gente tem condições de se classificar. Apesar de ser um grupo muito difícil, a gente sabe que a gente tem qualidade também. Então, que o torcedor possa esperar isso, que a gente vai dar o nosso melhor para poder classificar e depois pensar no mata-mata e pensar depois de um acesso, né? Porque realmente o acesso é uma coroação, né? Coroa todo mundo, não só os atletas, como o clube, como comissão. Então, esse é o nosso objetivo. Primeiro classificar e depois conseguir esse acesso aí, que seria muito bom para todos nós. Gustavo, avaliando, você que tem uma experiência grande, né? Passando por muitos clubes, avaliando a estrutura do Horizonte Futebol Clube. Falando de estádio, você que já está há alguns dias aqui na cidade de Horizonte, treinando, se preparando para a competição, avaliando o estádio, avaliando a estrutura, o todo, como estadia, alimentação. Eu gostaria que você comentasse um pouco como você avalia essa estrutura do clube. Eu particularmente não sabia, né, que aqui tinha assim essa estrutura, né? O Moacir tem me falado que morava aqui no hotel e tal, então eu já previa que
teria uma boa alimentação, mas me surpreendeu. Realmente é uma estrutura muito legal. A gente vê alguns clubes aqui de Série D, até de Série C, que talvez não tenha essa estrutura que aqui tem, né? Como a acomodação aqui, né? No próprio hotel, alimentação, temos 2 campos para treinar, né? O nosso estádio principal e mais um campo também que a gente treina, que dá boas condições. Então, às vezes a gente vê, até já passei até em outras equipes, né? De uma divisão até melhor, que às vezes não tem essa condição de ter 2 campos. Geralmente tem um campo, aí o outro já não é tão bom de treino. E aqui, né, a gente mora no hotel aqui, uma estadia muito boa, alimentação muito boa também. Então, eu vejo aqui com bons olhos e acredito que se a gente conseguisse esse acesso para a Série C, as coisas iam melhorar mais ainda. E o Horizonte é um clube que está galgando lugares altos. Eu tenho certeza que se manter essa estrutura, esse pensamento, daqui a pouco vai subir para uma Série C e, consequentemente, para uma Série B e dar sequência aí no planejamento.